Eu cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Você que está assistindo a primeira vez, seja bem-vindo em nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho e deixe a sua opinião no vídeo. Que Deus abençoe você e a sua família. Querido, nós vamos estudar a Escola Bíblica Dominical desse terceiro trimestre. Uma edição especial para jovens e adultos. O seguinte tema: os princípios divinos em tempos de crise. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Bom, nós vamos estudar a penúltima lição, desse terceiro trimestre, que será abordada dia 20 de setembro de 2020, a lição 12, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. É o seguinte tema: Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Então, queridos, nós vamos falar sobre o casamento misto. O que é casamento misto? É uma mistura, né? Um que tem uma fé e outro tem, adora outros deuses, né? Então, isso é uma mistura, né? Não é a mesma fé, né? Aqui fala, textual: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que a sociedade tenha com a justiça com a injustiça, e que comunhão tem com luz com as trevas. Então, queridos, aqui fala sobre o jugo desigual, né? Aqui, verdade prática. O lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, o primeiro livro do Antigo Testamento, amém? O livro de Começos, Gênesis capítulo 2, verso 18 ao 24. E fala o seguinte, o título: Como Deus criou a mulher. E disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que seja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, por este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo gado e as aves do céu, e todo animal do campo, mas porém o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. E disse a Adão: essa é agora osso meus ossos, carne da minha carne. Essa será chamada varão, portanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e pegar sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, querido, nós vemos aqui a criação, né? Deus formou primeiramente o homem, né? Nós vemos que Deus soprou no homem, né, o fôlego da vida e fez nele o quê? Uma alma vivente, né? E nós vemos que Deus formou primeiramente Adão, né? E nós vemos aqui explicando como que Deus criou a mulher, né? Nós vemos que no verso 21 fala que Deus, né, fez um sono pesado em Adão, né? Adão estava num jardim fechado, né? Então nós vemos que Deus fez nele uma cirurgia, né? Nós vemos sobre os materiais genéticos que Deus fez, né? Tirou uma das suas costelas, né? A costela de Adão, né? E nós vemos os materiais genéticos, né? As células, né? Os troncos, né? A medula óssea vermelha. E nisso nós vemos que Deus fechou, né? O que estava aberto em Adão, né? E formou, né? Em uma das suas costelas que Deus tirou, formou um novo ser, que é a mulher, né? E nós vemos que o verso 24 fala: portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se a mulher, e ambos serão uma só carne. Então, é uma só carne, né? O corpo do homem pertence à mulher, e da mulher pertence o homem, né? Então, dentro da instituição divina, então os dois devem, né, ter uma só fé, né? E aqui fala, queridos, que Deus reprova o casamento misto. Então, naquele tempo, na antiga aliança, né? Nós vemos que os judeus, né?
eles estavam em cativeiro. Por que eles estavam em cativeiro? Por causa do pecado, né? Nós vemos que eles ficaram ali 70 anos em cativeiro em Babilônia, né? E eles retornaram, né, para Jerusalém, né? E nós vemos, mesmo assim, eles continuaram na prática do pecado, né? Então Deus enviou Esdras, né, ali de Babilônia até Jerusalém, né? E nós vemos que Esdras, nós estudamos na lição passada, que Esdras ensinava a palavra para os judeus, ensinava as leis, né? E nós vemos que, revisando aqui a lição 11, né? Ele falava que provaram a boa palavra de Deus. Então eles provaram, né, a palavra de Deus. Então, nós vemos que ele foi enviado ali, né, como escriba, né, para ensinar, né, as leis de Moisés, né? Então, nós vemos que o povo judeu, né, eles no final do livro fala que se arrependeram, né? E eles largaram aquelas mulheres estranhas, aquelas mulheres que não adoravam o Deus verdadeiro, né? E nós vemos em Esdras, né, a história de Esdras. Abra sua Bíblia em Esdras. Esdras capítulo 9, a qual que nós estamos estudando nessa lição 12, que fala o seguinte, ó: Esdras sabe que muitos israelitas casaram com mulheres hetéias e faz oração confissão a Deus. Acabaram, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se separaram dos povos dessas terras, seguindo as abominações. Então, eram as práticas que o povo de Israel praticava, né? Mesmo Deus, né, tirado eles do cativeiro, né, levado eles, né, libertos, né, para Jerusalém, ainda eles continuaram pecando, né? Então aqui fala que eles traziam, né, mulheres para si, né? Mulheres, né, que não adoravam o verdadeiro Deus, adoravam outros deuses falsos, né? E aqui fala, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Então, eram outras nações, né? Outros povos, né? E aqui fala, porque tomaram das suas filhas para si, e para os seus filhos assim misturou a semente. Então, era uma semente santa, misturou com a semente, né, de abominação a Deus, né? Era, né, os judeus amaram as mulheres pagãs, né? Era de outra, né, seita, né? Não era o Deus verdadeiro, né? E aqui fala, santo com os povos dessas terras, e até os magistrados foi a primeira transgressão. E ouvindo tal coisa, rasguei a minha veste. Então, nós vemos que Esdras estava com tanta tristeza, né, que ele rasgou as suas vestes, né, o seu manto, e arrancou os cabelos da cabeça e da minha barba e assentei atônito. Então ele estava ali muito triste, né? Que o povo estava na desobediência. Ele conhecia, né? Que ele era, um papel dele, a função dele era escriba, né? Ele tinha aquela função, né? De o povo andasse na verdade, né? E nós vemos que ele viu aquela situação que estava, né, fora das leis que Moisés ordenou ao povo andasse, né, conforme Deus queria, né? E aqui fala, então se juntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos cativeiros, porém eu fiquei assentado atônito, até o sacrifício da tarde. Então aquele tempo, né, era o papel do sacerdote fazer o sacrifício. Então ele ficou ali à tarde, né, atônito, sentado ali, né, com aquela tristeza, vendo que o povo não estava seguindo o que Deus propôs, né, para que o povo andasse, né. E aqui fala, o povo, quando que ele viu que Esdras estava naquela tristeza, né, o povo de Israel, eles se arrependeram, né, e despediram aquelas mulheres pagãs que estavam com eles, né, casados, né, largaram aquelas mulheres, né, e Deus, né,
propôs neles, né, o amor novamente. Então, queridos, Deus, ele não aprova julgo desigual, né? Aqui fala, que comunhão tem com luz com as trevas, né? Então, queridos, Deus, ele aprova o casamento, aprova. Ele não aprova, né? É um adorando um Deus, outro adorando outros deuses, né? Então, aqui fala, o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, verdade prática, desde que seja observar a orientação divina da sua formação. Aqui fala sobre dois livros, né, lidos de Esdras, né, que nós acabamos de falar, e o livro de Neemias também. Nós sabemos que Neemias, ele era governador ali de Jerusalém, né? Ele também foi enviado de Babilônia até Jerusalém, né? Nós vemos que ele orou, viu aquela situação que o povo estava passando, né? Os muros todos queimados, né? E nós vemos que Neemias, ele orou de dezembro até março, né? E a Bíblia fala que ele foi governador ali, reedificou os muros, né? A sua oração foi ouvida, né? 52 dias depois, né? E nós vemos que Neemias também viu a situação que o povo estava passando ali em Jerusalém, né? Amando, né, as mulheres pagãs, casando com outras mulheres, né? E aqui fala, e contendei com eles, e amaldiçoei, espanquei alguns deles, e lhe arranquei os cabelos, e fiz jurar por Deus, dizendo, não dareis mais vossos filhos, vossos filhos, e tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para... Então, nós vemos que os dois se combateram o casamento misto, como Esdras e Neemias, né? Eles estavam ali para, né, adorar a Deus, estavam ali, né, cumprindo a ordem do nosso Deus, né? Então, queridos, aqui fala 5 objetivos, né? O primeiro, apresentar o combate de Esdras e Neemias com um casamento misto. O segundo ponto, explicar por que de um judeu não pode se casar com... Então, aqui, por que um judeu não pode casar com mulher pagã? Né? Por quê? Porque os judeus, eles adoram um único verdadeiro, que é Deus, né? E as mulheres, né, é outra cultura, né? É uma cultura diferente. Então, adora outros deuses, né? Então, é uma cultura, cada um tem a sua cultura. Então, a cultura dos judeus era adorar um Deus verdadeiro, né? Aqui fala destacar a sobrevivência do povo judeu. Então, como o povo sobreviveu durante a crise, né? Então, e aqui fala o quarto ponto, aconselhar a respeito do casamento dos crentes. Então, dentro da Bíblia, qual é o aconselhamento que o crente deve se casar, né? É casar dentro, né, da mesma fé, né? E o quinto, o último, né, incentivar a esperar em Deus. Então, deve esperar em Deus, né? A mulher certa, né, para o homem para a mulher, né? E aqui foi a introdução. Nessa lição iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Então, queridos, ali era uma união ilícita, né? Deus não agradava da abominação, né, dos pecados que o povo, né, andava, né? Então Deus enviou Esdras para exortar aquele povo, né, para que o povo andasse, né, dentro das leis, das normas que Deus propôs para o povo obedecer, né? Então, queridos, é isso que eu tenho para falar para os irmãos. Não dá para nós falar mais, tem muita coisa para nós falarmos aqui, né? Mas por causa da memória, né, ela é uma bênção, né? Não dá para nós falar tudo, é pouca. Então, eu agradeço a todos que assistiram este vídeo. Que Deus abençoe todos vocês. Compartilhe esse vídeo aí para os seus amigos. Amém? Que Deus abençoe cada um.